Tudo bem? Eu gostaria de fazer esse vídeo porque eu acredito que existe um certo equívoco da parte do Leonardo Stolpa em relação à interpretação da ação da esquerda, das esquerdas, né, em relação ao Bolsonaro. E, bem, eu honestamente eu não acho que a estratégia que a esquerda esteja adotando seja uma estratégia completamente errada, né? E eu vou explicar o porquê. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como se deu a construção dessa vitória do Bolsonaro, dessa vitória da direita, né? Da extrema direita em específico. Mas, enfim, da direita, porque o Bolsonaro, apesar das pessoas colocarem muito essa questão dele ser de extrema direita e tal, no fundo ele tem aspectos fascistas, sim, evidente, principalmente na fala dele e também em algumas atitudes, mas o projeto de governo que ele adota, no ponto de vista social, econômico, é totalmente neoliberal, né? Então, não devemos nunca esquecer disso, negar isso, porque esse é um dos grandes pontos importantes, né? E essa política do Temer, do Bolsonaro, foram políticas neoliberais, de privatizações, né, de retirada de recursos, de saúde, educação e tudo mais, né, e a manutenção dessa crise que hoje faz com que o país tenha aí milhões de desempregados e que o país voltou ao mapa da fome, né, mapa da miséria. E também essa questão do desmatamento, entre outras coisas também, que estão bastante atreladas a esse modelo de produção, né, de visão que o Bolsonaro tem em relação ao agronegócio, de liberar tudo, de não intervenção do Estado em relação a fiscalizações. Então todas essas questões estão, de algum modo, atreladas a uma visão também neoliberal, né? Extremada, né? Extremada. Então ele é extremo tanto em ideias do ponto de vista comportamental, moral, né, que realmente estão atreladas com o fascismo, porém, do ponto de vista neoliberal, né, do ponto de vista econômico, ele também adota práticas ali extremamente neoliberais, né, como as privatizações, entre essas outras pautas, outras questões que eu toquei aqui. Então é o seguinte, como iniciou isso tudo, né? O início disso tudo veio com base em diversas mentiras. E quando eu refiro a isso, não estou me referindo à campanha de 2018, não me refiro à questão das fake news, né, do Bolsonaro e tal, madeira de piroca, essas coisas. Isso é uma coisa secundária. Na verdade, esse processo iniciou-se antes da campanha eleitoral, aquele antipetismo, dizer que o PT quebrou o Brasil e tal. Então, a grande questão que está em jogo é essa guerra, né, dessa narrativa, de combate a essa narrativa falsa, de que o impeachment foi bom, que o impeachment era necessário e que foi correto e que não foi golpe, né, que a prisão de Lula foi correta e tudo, porque tudo isso está dentro de um contexto que fez com que a direita ganhasse a eleição. Foi uma propaganda que foi feita antes disso. Por quê? Porque a grande questão que estava em jogo era a explicação sobre o porquê que o país entrou numa crise. Porque uma crise econômica, ela provocou o quê? Desemprego, provocou uma situação de pobreza, de miséria da população. E é esse o grande ponto que a população, principalmente a população mais pobre, até uma parte da classe média, tem como a questão principal, né? Então, a partir do momento que você consegue dizer que a culpa disso tudo foi de um partido, foi do PT, por exemplo, no caso que foi a narrativa que a direita conseguiu,
e que a Lava Jato atuou em prol do país, melhorou o país e tal, e que o problema era a corrupção na Petrobras, né? E tudo mais. Essa narrativa foi que deu base ali para a direita ganhar, ou seja, para o antipetismo. O antipetismo ele não surgiu com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele só conseguiu captar essas pessoas, né? Só conseguiu pegar essas pessoas para ele, quer dizer, conseguiu ser aquela alternativa que as pessoas estavam buscando para o antipetismo, né? Que representava esse antipetismo. Então, foi essa narrativa que foi construída durante esses últimos anos que fez com que a direita vencesse. Então, para conseguir reverter essa questão, é necessário desfazer todas essas mentiras que foram propagadas pela direita, né, durante todos esses últimos anos. Então, isso essa grande guerra que os partidos, principalmente o PT, está travando, a esquerda, com a direita, com o Bolsonaro. A questão não é derrubar o Bolsonaro ou neutralizar o Bolsonaro, mas é mostrar que toda essa construção de narrativa que a direita criou nos últimos anos é mentirosa. E isso se dá com as provas que o Intercept, principalmente, vem apresentando nesses últimos anos e que uma parte da mídia vem apresentando, né? Ainda que alguns a contragosto, outros já apresentam com mostrando ali que realmente uma veracidade dentro daquilo. Então está havendo uma mudança, né? Essa narrativa da direita de que o Sérgio Moro era um herói, de que a Lava Jato ajudou o país, mostrou as falcatruas que tinham e acabou com o país, com o partido que ela colocou como mais corrupto, sendo que nunca foi a verdade, né? Então é isso que está em jogo. Então é essa disputa que está havendo, né? É uma questão de trazer a verdade à tona e fazer com que as pessoas se conscientizem do que realmente aconteceu. Essa é a grande guerra, né, que está sendo travada. Porque não adianta simplesmente as pessoas serem contra o Bolsonaro. O que elas têm que ser contra é contra todas essas políticas que ele vem adotando e essa narrativa que ele vem adotando para explicar o que está acontecendo no país. Essa é a grande questão. É por isso que simplesmente tirar o Bolsonaro com o impeachment, como ele defende, que a gente sabe que não é solução de modo algum, afinal, quem assume nesse caso é o Mourão e representa o mesmo projeto político, né? Então não há diferença, digamos assim. Talvez, ou se tiver alguma, é muito pequena, né? E de modo algum resolve nenhum problema que está acontecendo. O que resolve é a conscientização das pessoas em relação ao que acontece e uma mudança de postura para as próximas eleições a gente conseguir, porque querendo ou não, o Bolsonaro foi eleito, né? O Bolsonaro foi eleito. E a não ser que houvesse ali um processo que mostrasse em relação à fraude eleitoral, algo assim, algo muito grave, né? Por exemplo, poderiam colocar em relação às diversas fake news que foram espalhadas e tal, aquele esquema que teve de espalhar fake news, para anular o processo eleitoral, algo desse tipo, e fazer uma nova eleição. Caso contrário, não faz muito sentido simplesmente haver assim, um impeachment do Bolsonaro. E um outro aspecto é a questão que o Bolsonaro foi eleito. Então, assim, democraticamente, ele foi eleito, né, as pessoas votaram nele. E então, pela lógica, pelo o decorrer da coisa, que ele continue sendo presidente. Entendeu? Porque é o seguinte, a democracia é o seguinte, como é que funciona a democracia? Eu vou falar basicamente. Alguém apresenta um projeto, né? Vários candidatos apresentam um projeto, as pessoas votam nesses candidatos, aquele que obtém mais votos vence, né? Não se pode tirar um presidente porque ele fez algo que as pessoas não gostam.
né? Porque assim, o que que acontece? Se o presidente está ali fazendo algo errado, algo que não esteja na competência do cargo dele, o que deve ser feito é que os outros poderes, né, o legislativo e o judiciário, não aceitem essa medida, né? Então, legalmente, eles interrompam. Isso às vezes acontece, né? É por isso que esse modelo, é assim que esse modelo, teoricamente, deve funcionar, né? Com que os poderes consigam ali não deixar que simplesmente um dos poderes tome de conta e faça o que queira, né? Então, não adianta simplesmente a esquerda querer tirar o Bolsonaro por meio de impeachment, né? O grande projeto que a esquerda deve ter é de conscientização da população em relação ao que aconteceu nos últimos anos, né? Isso vem acontecendo, como eu bem falei, em relação à questão do Intercept, né? E a luta pela libertação de Lula, que vai além propriamente dito dos interesses do partido, do PT, ou dos interesses do Lula, ou das pessoas que são favoráveis, mas é uma questão de Estado democrático de direito, né? Uma questão que uma pessoa deve ter um julgamento imparcial e que só deve ser presa mediante provas cabais, né? Então, assim, o processo de Lula foi um processo completamente errado, assim como o processo de impeachment. Então, é por isso que as pessoas têm o dever de lutar pela libertação de Lula, mais do que pela questão de admiração que tenham em relação a ele ou ao seu projeto de governo, mas demonstrar que o que houve ali foi uma perseguição política em prol de um projeto político dessa direita, que vai contra o povo, né? Então é isso, gente. Eu acho que tá bom por aqui. Vou ficando por aqui. Espero que o Léo